Pessoal da ABAP-Fox, tudo bom? Vocês estão preparados para mais uma aula? Que legal! É isso aí, pessoal. Eu estou tendo bastante feedback bem positivo sobre o curso. Legal? Isso vai dar uma independência incrível para vocês. Então, vamos hoje fazer um programinha bem interessante. Como todo funcional precisa de parâmetros, e os parâmetros são coisas muito importantes, e eles estão sempre vinculados com tabelas, vamos brincar hoje com criação de tabela. Vamos observar o seguinte cenário. Digamos que você precise fazer uma tabela de configuração para que seja selecionado por algum motivo. Vamos aqui, barra NS16, por algum motivo SPFly. Na SPFly, nós temos o que? Nós temos a rota. Legal? Vamos supor que nós estejamos querendo selecionar a rota a partir de uma companhia aérea e uma rota que estejam em uma determinada tabela de parametrização. Legal? Como é que a gente vai fazer isso? É a aula de hoje. Vamos seguir bem a tendência do que fizemos no último report, onde fazíamos uma seleção e exibíamos na tela o resultado da busca. Neste caso, nós vamos fazer parecido, porém levando em consideração essa tabelinha de parâmetro. Legal? Então, a primeira coisa que vamos fazer é o seguinte: como criar uma tabela? Para criarmos uma tabela, vamos anotar aí uma outra transação que é muito importante, que é a SE11. Vamos colocar aqui barra O, SE11, para manter essa tela e abrir uma outra. E aqui está. Nesta transação, é uma transação bem completa. Nós conseguimos criar várias coisas aqui, desde tabela, visão, elementos de dados, estruturas ou type tables, domínio, search help e objetos de bloqueio. Tirando o type group, que é algo que não é muito mais usado, certo? Isso aqui está sendo mais abandonado, não se usa muito. Vamos ver todos os outros. Legal? Mas vamos começar aqui com database table. Vamos criar um y abap fox underline. Vamos colocar só fox aqui, yfox, porque nós temos uma certa limitação com o tamanho que a gente pode dar o nome da tabelinha aqui. Eu acredito que são 15 caracteres, então é pouco. Então vamos colocar só yfox. spflyp de parâmetro, o ID de vocês. Legal? O meu é 02, então vamos colocar 02. Vamos em create. Aqui ele vai pedir a descrição da tabela. ABAP Fox, tabela de parâmetro para SPFly. Vamos colocar aqui. Olha que interessante. Vamos abrir este metcode. Aqui nós temos alguns tipos de dados que podemos colocar. A mais geral para dados de forma transparente, onde você queira uma quantidade grande de dados, é este cara aqui. No caso, nós queremos tabelas de customização, onde geralmente são poucos dados e eles definem comportamentos de negócio do report. Então vamos colocar C. Ah, legal. Nesta opção, vamos colocar a segunda opção, Display e Maintenance Allowed, ou seja, ele vai poder mostrar e dar manutenção à vontade. Nós podemos ter algumas outras restrições aqui, certo? No caso, nós queremos exatamente a manutenção
da tabelinha. Nessa tabinha aqui, ó, Fields, é onde vamos colocar os campos que teremos na tabelinha. Olha que coisa bem fofinha. O primeiro campo, quase sempre, 99% vocês vão colocar esse carinha aqui, Bandit. Bandit. Olha que bacana. O que é esse cara? Este cara, esse fofinho aqui, é este cara aqui, quer ver? Ó? Este cara é o client. O que é o client? No SAP, na tabela, nós colocamos este carinha como chave, que é o mandante. Então, nós conseguimos ter, no mesmo ambiente SAP, uma divisão dos dados por ambiente. O que acontece? Algumas vezes é muito importante termos uma separação dos dados por mandante de logon. Isso é feito para quê? Para que não existe mistura dos dados e que se você tem alguns ambientes de teste, você não precisa exatamente criar um outro SAP ou, no caso, um outro mini SAP para fazer esses testes de alguma particularidade. Então, você coloca esse mandante para meio que restringir esse tipo de comportamento. Então, se tem um grupo de pessoas fazendo alguns testes que possa complicar ou atrapalhar o outro, o que eles fazem? Criam outro mandante e podem brincar à vontade que quando a gente fizer um select ou exibir na tabela, ele automaticamente vai levar esse cara em consideração e só vai exibir o mandante. Então, por exemplo, quando a gente entra aqui barra OS16 e colocamos spfly, aqui, ele aparece o mandante aqui, ó. Certo? Mas percebam que ele não coloca o mandante na seleção. Ele já seleciona com o mandante que ele está logado. Então, isso faz com que um grupo de pessoas não atrapalhe os testes ou até a execução dos dados de outra. Porém, se você não colocar o mandante, quer dizer que essa tabela vai ser cross-client, ou seja, ela vai atravessar todos os clientes. Todos os mandantes que tiverem no sistema vão olhar para essa tabela. Qual que é o problema? Que se você modificar se você modificar a tabela, ele vai replicar para todos os mandantes. Isto, às vezes, é útil, principalmente para tabelas de configuração, onde que todo o sistema, todos os mandantes tenham que olhar para isso. Mas é uma coisa mais rara de fazer. Geralmente, ou 99% das vezes, vamos colocar o mandante e, na dúvida, coloca. Legal? E ele vai acabar fazendo essa restrição por mandante no logon. Então, o primeiro campinho, mandante. Ó, ele já identificou aqui que ele é esse tipo de elemento. Ele tem o tamanho de 3. Agora, vamos colocar o quê? Vamos colocar o que nós queremos colocar na tabela de parâmetro para que ele permita a seleção. Car ID. Deixa eu dar um barra OS 11. Eu vou colocar spfly aqui, dar um display, para quê? Para copiar como ele está aqui. Olha que legal. Se eu quiser copiar esses dois campinhos, eu vou dar um Ctrl Y, vou copiar aqui, Ctrl V, vou dar um Alt Tab, um Alt Tab de novo, e vou dar um Ctrl Y, copiar esses dois carinhas. Percebam que este é o data elemento, ou seja, o elemento de dados. Mais para frente a gente vai criar esses carinhas e vai ficar bem claro da onde vem e como que o SAP consegue centralizar tudo e correlacionar essas questões. Legal? Vou dar um Alt Tab. Então, quando eu der um Enter, ele já vai identificar aqui. Legal? E vamos colocar mais um campinho. Vamos colocar ativo. E aqui vamos colocar char de 1. Bacana? Vamos colocar char de 1 ou já vamos criar. Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar o ensejo e já criar o nosso primeiro elemento de dados. Antes de sair daqui, eu vou dar um salvar. Se aparecer essa mensagem, desconsidere que é um probleminha
do Minisap, mas não vai afetar nada. Aqui ele está pedindo o pacote, vamos colocar ABAP-Fox, o ID de vocês, salvar, e a request. No caso aqui, essa etapa que eu não tenho nenhuma request criada, provavelmente vocês já vão ter a request do programa anterior. Então, basta utilizar ela, que não vai ter problema. Módulo 2. Beleza, criei minha request aqui. Pá. Legal. Agora, vamos entender uma coisa. Uma tabela, ela funciona muito parecido com Excel. Legal? Então, uma tabela tem várias colunas e várias linhas. Cada coluna representa um tipo de dados. Por exemplo, se você for colocar a idade, o tipo de dado tem que ser aquele inteiro, é numérico. Se você for colocar um nome, ele vai ser caractere, certo? Letrinhas, porque é um nome. Então, esse tipo de dado, esse tipo de tratamento, nós precisamos definir para o SAP para ele saber como guardar e como melhor gerenciar esse tipo de informação. No caso, esse ativo aqui, nós queremos apenas fazer como se fosse um checkbox, parecido com isso aqui, ó. Então ele vai ser o quê? Um caractere de 1. Quando você está marcado, quando você marca ele, ele representa um X. Quando você desmarca, ele fica em branco. Então vamos criar um elemento de dados que tem essas características. O elemento de dados serve para outras coisas também. A principal questão de criar esse tipo de objeto é que, por exemplo, qualquer um pode usar o seu elemento de dados. Da mesma forma que nós estamos usando este elemento de dados que representa o CAR ID, que é a companhia aérea, se eu modificar alguma coisa nesse elemento de dados, todos os lugares que estão sendo utilizados esse elemento vai ter uma replicação automática. Eu não vou precisar ir em todos os programas, em todas as tabelas e fazer essa modificação. Fica tudo online, tudo centralizado. Então vamos criar nosso primeiro elemento de dados. Y, vamos colocar y abapfox, underline, ativo, underline. Eu não vou pedir para colocar o ID nesses objetos não, para não ficar muito feio, legal? Então, y abapfox, ativo. Vocês perceberam que quando eu dei o Enter, ele não carregou essas informações? Por que ele fez isso? Porque ela não existe ainda. Então, olha que interessante. Se eu der um duplo clique aqui, o SAP já vai entender que esse objeto não existe e vai perguntar se a gente quer criá-lo. Vamos confirmar. Criar elemento de dados. Sim. Então, agora vamos colocar a descrição desse elemento de dados. Registro ativo na parametrização. Legal. O Minisap ele só loga em inglês. Nós não temos o dicionário português, o idioma português nele. De qualquer forma, vamos colocar em português para não complicar muito e depois vamos utilizar a tradução alemã para a gente brincar com tradução, legal? Então, a primeira coisa, como sempre, tudo no SAP tem descrição, colocamos a descrição aqui, legal? Maravilha. Então aqui tem diversas informações. Vamos deixar essas informações por agora e vamos nessa última abinha, Field Label. O que é o Field Label? O Field Label é como o campo vai aparecer. Se eu utilizar esse campo, por exemplo, numa tela, ele vai puxar essas informações e colocar na tela. E para que ele faça isso de uma forma mais inteligente, ele pede para que nós coloquemos aqui 4 tamanhos de texto, porque dependendo da tela, ele consegue colocar mais ou menos informação para este texto. Então ele pede esses 4 tamanhos. Então, o primeiro, o menor, eu vou colocar ativo, e o resto eu vou colocar direto a
a Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Legal? Eu vou salvar mais uma vez. Ele vai pedir para mim o pacote. Vou confirmar e a request confirma novamente. Legal? Vou voltar aqui no data type. E aqui nós temos duas formas de colocarmos a característica do dado. Vamos colocar este predefined type aqui, tipo pré-definido, e vamos colocar char e tamanho de 1. Legal? Salvar e ativar. Pronto. Criamos, ó, está ativo, criamos o nosso elemento de dados, que ele é de característica char, ou seja, é um caractere, e tem o tamanho de 1. E aqui o texto dele. Legal? Vamos voltar. E olha que interessante, ele já puxou aqui. Bacana. Vamos salvar novamente. Agora, a tabela ela precisa de algo muito importante, que é o quê? A chave. A chave da tabela é algo que você precisa identificar para que o registro na tabela seja unívoco, ou seja, não tenha ninguém igual. No caso de pessoas, seria, por exemplo, o CPF. Nesse cenário aqui que nós estamos apresentando, vamos colocar como uma companhia aérea pode ter várias rotas, vamos colocar o Car ID e o Con ID. O mandante é sempre chave, certo? Sempre. Então, vamos colocar esses três carinhas aqui como chave e vamos salvar. E a última coisa para a gente terminar a nossa tabelinha, tá vendo esse botão Technical Settings? Vamos clicar nele. Vamos abrir aqui. Vamos colocar este primeiro e vamos colocar aqui o 0. O que é esse carinha aqui? Se eu abrir de novo aqui, ele vai pedir para mim algumas características que vão fazer com que o SAP, utilizando do banco de dados que está vinculado com ele, coloque esses dados em uma seção no disco onde seja ideal, certo? No caso, esse registro aqui, ele é apenas uma tabela transparente e aqui é o tamanho que nós pretendemos para esse registro. De 0 a 55.000, com certeza ele está dentro desse intervalo, certo? Então, ele tem números bem expressivos aqui. Isso aqui é apenas para indicar para o banco de dados qual o tamanho que se pretende dessa tabela. Ele vai gerenciando isso de uma forma que é sempre na questão de performance. Legal? Aqui tem umas outras questões que não vamos mexer por agora. Vamos salvar, voltar e ativar. Esse pop-up aqui, ele está dizendo para a gente que existem warnings. Então, ocorreram alguns avisos durante o processo de ativação. Não vamos vê-los porque warning, certo? Ninguém para no farol amarelo. Então, nós também não vamos parar. Vamos voltar aqui. Maravilha, nós criamos uma tabela. Quer ver? Vamos copiar aqui. /OSC16. Vamos colocar ela aqui. Enter. Olha que legal. Ele montou para a gente a seleção. E se a gente clicar aqui, não existe dados. Legal, né? Mais ou menos. Agora, olha que interessante. Para a gente conseguir colocar dados nessa tabela, a SAP criou algo bem interessante que é chamado de gerenciador de modificação. Vamos voltar aqui de novo na EC11. Vamos colocar Changing. Vamos aqui em Utilities e Table Maintenance Generator, ou seja, gerador de manutenção de tabela. Então a SAP tem uma forma de criar automática e funcional usa muito isso. Então, olha que interessante, você não vai precisar mais pedir para o ABAP fazer esse tipo de coisa. Você já vai conseguir criar este tipo de configuração. Isso aqui é o conhecido SM30. Então, Table Maintenance Generator. Vamos clicar aqui. Blup.
Vamos preencher algumas outras informações. Aqui é o grupo de autorização. No caso, vamos dizer que essa SM30 ou esse gerenciador de manutenção não tem grupo de autorização. O Function Group, ele vai criar um grupo de função para colocar todas essas telas e esse programa dinâmico que ele vai gerar para ser usado na SM30. Vamos utilizar o mesmo nome da tabela. Assim já fica vinculadinho, certinho. Certo? Maintenance Type, vamos colocar de uma tela só. E o número da tela, 1. Vamos aqui em novo. Ele vai pedir, como sempre, o pacotinho e a request. Ele vai pedir o pacotinho de novo e a request. Ele faz isso 2 vezes porque ele está criando alguns objetos. Então, ele criou para a gente. Olha que legal. O que é isso? Vamos pegar este carinha, que é o nome da tabela, barra SM30. SM30. Tran. Ele já até trouxe para a gente. O que é esse cara? Olha que bacana. Olha o que com poucos cliques nós fizemos. Vamos aqui em mantém. Tran. Ele criou para a gente um programa, certo? A SAP ele criou um programa dinâmico com a tabelinha e uma forma de atualizarmos ela. Então, se a gente quiser atualizar essa tabelinha, vamos aqui em New Entries. Esse primeiro campo é o Airline. O segundo é o Connection. E o terceiro se está ativo ou não. Então, se a gente vier com Match Code, vamos dizer que queremos que seja considerado no nosso programa American Airlines para a companhia aérea. Ele não trouxe a companhia aérea, que feinho. E ativo X ou não. Legal? Vamos salvar aqui. E interessante, mas ficou meio tosco. Por quê? Vamos voltar. Beleza. Então, nós atualizamos o registro. Se a gente voltar na... Deixa eu ver se tem alguma... Ah, olha, tem uma SE16 aqui. Vamos dar uma olhada no que tem na tabela. Processar. Tem exatamente o registro que nós criamos. Aqui nós temos alguns problemas que nós vamos resolver. O primeiro é, não puxou o ConID, certo? Puxou o CarID, mas não puxou o ConID. E o segundo, o ativo aqui, ele tinha que ser um checkbox, não um campo para se colocar qualquer coisa. Então, olha que interessante. Vamos sair da SC16. Estando aqui onde geramos o gerenciador de tabela, de manutenção de tabela, tá vendo esse campinho aqui, 1? Vamos dar um duplo clique. Ele vai dizer uma mensagenzinha fofa e, nossa, quanta coisa. Não se assustem. O que é isso aqui? Nós vamos ver isso aqui, tá, pessoal? Nós vamos aprender o que ele está fazendo aqui. Por enquanto, ignorem. Este aqui é o fluxo da tela. Então, quando ele está naquela tela, ou em qualquer tela ABAP, ele tem um código que ele vai passando. Por enquanto, ignorem totalmente. Tem um botãozinho aqui que chama Layout. Vamos clicar aqui. Neste ponto, pode ser que alguém tenha algum problema com a forma que ele vai exibir os dados. Dependendo da capacidade do computador, ele pode exibir de uma forma alfanumérica, com um visual horrível, assim, parece um Atari. Se isso acontecer, conversem comigo que eu vou explicar o que tem que ser feito. Legal? Vamos maximizar aqui. Olha que interessante. É exatamente aquela telinha que nós vimos na SM30. Certo? Então, ele realmente criou essa telinha automaticamente para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tornar ela mais agradável. A primeira coisa, vou baixar aqui, vocês vão perceber aqui que tem um triangulinho, um hexágonozinho, quadradinho, um pirulitozinho aqui, ó, transparente. E bem nele a gente consegue arrastar. Beleza. Só para ficar maior os campos, para a gente conseguir ler o que está escrito aqui.
Então, a gente vem aqui e aumenta aqui também. Aumenta aqui também. E no ativo, olha que interessante. Percebam que esse ativo, esse texto, ele pegou do elemento de dados, aquele ativo que a gente colocou. Então, olha que interessante. Vamos clicar com o botão direito, Convert, Checkbox, Left Button. Plim. Ah, olha que interessante, vai ficar muito mais fofinho. Vamos colocar mais para cá, vamos ativar, vamos voltar.